João, capítulo 3, versículo 1 até o 21. Eu vou ler aqui na minha versão, a minha versão NVI. Um pouco mais atualizada, mais fácil de ler. Vamos lá. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhes a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode se dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém. Então, esse texto aqui, ele é um pouco polêmico, porque muita gente, né, eu inclusive, quando eu li esse texto, eu achava que Jesus, ele era muito rude com Nicodemos, e uma coisa que abriu muito a minha mente foi a série The Chosen. Se você ainda não viu, a gente já recomendou ela aqui várias vezes, eu recomendo você ver. Esse episódio de Jesus com Nicodemos, ele foi muito revelador para mim, muito transformou meu modo de ver, e eu te recomendo assistir. Então, como eu estava dizendo, quando eu fui ler esse texto, eu percebi que tem um tema central nele, que é o reino de Deus. Que quando eu não tinha o entendimento correto do que era o reino de Deus, eu li esse texto, eu não entendia nada que ele falava. Depois que eu comecei a estudar um pouco, eu entendi esse texto, pelo menos a maior parte dele. Então, eu decidi que na nossa aula hoje a gente vai começar estudando aqui sobre o reino de Deus, para a gente ter um apanhado, assim, eu vou falar um pouco mais especificadamente, e aí depois disso eu prometo para vocês que o nosso estudo aqui de João 3 vai ficar muito mais fácil, vai ficar muito mais compreensível. E é o seguinte, esse tema, ele é um pouco confuso. Quando eu fui estudar, eu achei ele confuso. Então, eu vou dar uma melhor aqui para explicar para vocês. Mas, assim, eu tinha um professor que ele falava assim, ó, não existe pergunta tola, existe um tolo que não pergunta. Então, se você tiver dúvidas enquanto eu estiver falando, você vai levantar a sua mão e você vai perguntar, porque senão você não vai entender nada. E esse tema que a gente vai começar estudando aqui, ele é crucial para a gente entender todo o resto do capítulo 3. Então, se você não entender agora, se o seu ensino ficar defasado agora, você não vai entender o resto. Então, pergunta, beleza? Podemos ir? Então, vamos lá. Para a gente começar estudando aqui o reino de Deus, o que é esse reino de Deus, a gente vai começar entendendo o que não é o reino de Deus. E a primeira coisa aqui, que não é o reino de Deus, ele não é o céu. O reino dos céus, na verdade, fala do lugar de onde vem, né? É do céu, é de onde esse reino vem. E esse termo, o reino dos céus, ele é usado lá no livro de Mateus, por causa do contexto judeu da época.
Mateus, ele escreveu esse texto para os judeus, né? Ele escreveu o livro de Mateus para os judeus, e os judeus, eles levavam muito a sério o mandamento de não usar o nome de Deus em vão. Então, se você falasse o nome de Deus para eles, era um escândalo enorme. E aí, Mateus, para poder adaptar ali pro local que ele estava escrevendo, para o contexto daquelas pessoas, ele substitui ali reino de Deus para o reino dos céus. Então, quando a gente pega lá na Bíblia, reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. Ele só mudou um pouco a linguagem para ficar melhor para o contexto da época lá. Outra coisa que o reino de Deus não é a igreja. Esse tema aqui da igreja eu não sabia muito, mas eu estava vendo até o Russell Chat falando sobre isso, que essa questão de as pessoas confundirem o reino de Deus com a igreja vem muito de uma linhagem católica, que as pessoas que a igreja católica construiu isso na cabeça das pessoas, como se a igreja fosse o próprio reino de Deus. Isso não é verdade. A igreja, na verdade, ela é um agente do reino, ela não é o reino. Então a gente vê aqui, o reino do céu, o reino de Deus, ele não é o céu, o reino de Deus, ele não é a igreja. Aí você me pergunta, o que é então o reino dos céus? O que é então o reino de Deus? E aí a gente vai começar a ver aqui. Quando a gente pega a palavra grego lá, o sentido grego, tanto grego quanto hebraico, da palavra reino, a gente vai ver lá no grego é a palavra basileia, que significa direito legal de governar. É como se fosse Nádia, se ela estivesse aqui, ela saber falar, acho que até melhor do que eu. É o direito legal de governar no sentido de lei mesmo. Deus, ele tem esse direito de governar. A palavra, né, fala o direito legal de governar. Então, quando a gente pega reino de Deus, está falando o quê? O direito legal de governar de Deus. É o direito legal que Deus tem de governar. Então, não se trata de um lugar geográfico. O reino de Deus, ele não vai se tratar sobre quem que esse reino vai atuar. Ele vai se tratar sobre o direito de alguém governar. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos supor que aqui a nossa igreja é um reinado. É um reino. E aí a gente teve lá, vamos colocar aqui, por exemplo, tem lá o rei Alisson, ele governava a nossa igreja de 2005 até 2013. Então a gente tem o reinado do rei Alisson, o reinado de D'Angelis. Só que aí D'Angelis foi derrubado por um golpe de Estado e o rei Diego passou a governar. E o Diego começou a governar de 2014 até 2018. O reinado do rei Carneiro. Então a gente vê, eles são dois reinados diferentes dentro de um mesmo local. É o mesmo local geográfico, mas se trata de reinos diferentes, se trata de comandos diferentes. Então é como se a gente entender isso. O reino, ele não se trata de um local, se trata de quem está governando. É como se é melhor se a gente entendesse, tipo assim, o reinado de Deus, ele está governando. Então, o reino, ele não se trata de um lugar geográfico, ele não vai se tratar sobre quem esse vai atuar, mas ele se trata da extensão do próprio Deus, o direito do próprio Deus de governar sobre todas as coisas. E quando a gente pega a Bíblia lá, a consumação do reino em Apocalipse, a gente vai ver que está se tratando, não se tratando exclusivamente de um lugar, mas se tratando da presença do próprio Deus aqui na terra governando. Então, é o reino de Deus sendo estabelecido por completo, 100%, a vontade de Deus sendo feita. O reino de Deus, a vontade, a presença do próprio Deus sendo estabelecida. Então, quando a gente pega o reino de Deus, se trata dessa vontade de Deus, a presença do próprio Deus, uma extensão dele governando sobre nós, governando sobre aonde esse reinado está atuando. E aí, quando a gente pega lá em Lucas, no capítulo 19, no versículo 11, é algo que a gente até falou aqui bastante, vou ler rapidinho aqui o versículo, diz assim: a multidão estava atenta ao que Jesus dizia. Então, como ele se aproximava de Jerusalém, contou-lhes uma parábola, pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato. Isso aqui é o que já foi muito falado aqui, que é o povo de Israel, o povo de Deus ali, os judeus, eles estavam esperando a vinda do Filho de Deus, a vinda do Messias, como para poder tomar o poder de Roma, um governo político, um rei que viria para tirar eles do poder de Roma. Só que Jesus, ele vem em primeira instância, não como rei, não para poder estabelecer um reino físico, mas para estabelecer a presença de Deus, para estabelecer o reino de Deus. Jesus vem e quando ele vence a morte na cruz, ele deixa o Espírito Santo, ele deixa a presença do próprio Deus aqui no nosso meio. Porque quando a gente pega lá,
No Velho Testamento, o que as pessoas tinham que fazer? O sacerdote ele tinha que matar um animal, haver ali o derramamento de sangue para que as pessoas pudessem entrar na presença de Deus. Então, o que Jesus vem fazer? Ele vem como esse cordeiro que tem que derramar o sangue para trazer a presença de Deus para nós. Então, Jesus vem, em primeira instância, não como um rei político, como as pessoas daquela época esperavam. Ele veio estabelecer o reino de Deus no sentido de estabelecer a presença de Deus aqui na terra. É como se Deus estivesse falando assim, eu tenho o direito de governar, então eu vou enviar Jesus para poder estabelecer meu reinado. Aí ele envia Jesus e tem ali todo o projeto de salvação e ele envia o Espírito Santo para estar aqui conosco, a presença do próprio Deus. Então, a gente pegando nesse sentido, o reino de Deus se trata sobre um direito que Deus tem de governar sobre todas as coisas. Não se trata sobre quem isso vai atuar, não se trata de um lugar geográfico. Mas quando a gente pega lá na Bíblia, a gente vai ver que, na verdade, se trata de um período de tempo. E agora a gente vai entender. Lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 21 ao 22, fala assim, ó. Vocês querem abrir? Eu vou esperar vocês abrirem. Mateus, no capítulo 7. Enquanto vocês sabem, eu vou beber uma água. Minha voz está acabando já. No livro de Mateus, capítulo 7, 21, 22, diz assim: Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Muitos naquele dia hão de me dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, quando a gente pega aqui esse trecho, a gente vê que Jesus ele está se referindo ao reino, e para se referir ao reino de Deus, ao reino dos céus, ele se refere a um período de tempo. Ele fala, naquele dia. Então, Jesus está lá falando, não sei o que lá, o reino, naquele dia. Então, ele se refere não como lugar geográfico, não como onde que esse reino vai atuar, mas ele se refere a um tempo de atuação desse reinado. E aí a gente vai entender aqui 3 pontos acerca desse tempo, desse período de tempo. A primeira coisa que nós temos é lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 15, vai nos dizer que o reino de Deus ele está próximo. O versículo diz assim, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, aqui Jesus vem falando que o reino de Deus está próximo e ele vem trazendo uma necessidade de arrependimento, uma necessidade de crer no evangelho para poder se adequar a esse reino. Ele está falando aqui da necessidade de nós crermos no evangelho, por quê? Porque quando nós falamos que nós cremos no evangelho, a gente está falando o quê? Que a gente crê na vitória de Cristo na cruz. A gente está falando que a gente crê que Jesus veio, que ele morreu, ressuscitou e trouxe para a gente o Espírito Santo. Ele trouxe para nós a presença do próprio Deus. Então, ele estabeleceu a presença de Deus, ele estabeleceu o reinado de Deus aqui na terra. Então, a gente precisa crer no evangelho para a gente enxergar esse reino que está próximo. Ou seja, é um reino assim que ele está tão próximo, é um reino que ele está tão palpável que tudo que a gente precisa fazer é nos arrepender e crer no evangelho para poder acessar esse reino. É um reino que ele já está aqui, mas está aqui assim, ele está próximo, mas eu preciso me arrepender. Eu preciso crer na mensagem do evangelho. Eu preciso crer que o Espírito Santo já veio para eu poder acessar esse reino que está próximo. O próximo período de tempo que a gente tem, eu vou falando aqui, qualquer coisa vocês me param, viu? O próximo tempo que a gente tem aqui é em Lucas 11, no capítulo 11, versículo 20, diz assim, ó. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando que o reino de Deus ele já chegou. E ele está sendo manifesto através de sinais e maravilhas. Então, quando nós temos a presença de sinais e maravilhas, nós temos ali nos provando que o reino de Deus ele já está no nosso meio. Só que também Jesus, ele pega e fala, né, que os sinais e maravilhas eles vão mostrar a presença do próprio Deus. Por quê? Está escrito aí, né? Eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. O que ele está falando? Que é pelo poder de Deus que as coisas acontecem. É pelo poder de Deus, é pela presença do próprio Deus que esses sinais eles vão ser manifestos. Ou seja, por que o reino chegou? Porque é a presença que está aqui. É a presença de Deus, é o próprio Deus que está atuando.
Esses sinais e maravilhas, então, eles vão ser demonstrados por causa da presença. O governo de Deus, a vontade de Deus, o reino de Deus sendo manifesto ali por causa da presença. A presença está manifestando esse reino, ou seja, ele já chegou. Então, aqui a gente tem 2 pontos. Ele está próximo, necessitando apenas de um arrependimento, e a gente crê na mensagem do evangelho para acessar esse reino, como também ele já chegou, e a gente vai ver isso através dos sinais e maravilhas sendo expressos. E também tem outro ponto, lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 18, vai falar para a gente que ele está vindo. Está escrito assim: pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Essa passagem aqui é interessante porque eu fui olhar o significado dessa palavra beber. Eu estou viciada em olhar o significado, eu recomendo muito. Ajuda muito o entendimento. E beber, no sentido lá do grego, é assim, receber na alma o que serve para refrescar, fortalecer, nutrir para a vida eterna. É a palavra pino. Eu não sei se é assim que fala, mas escreve pino. Então é como se Jesus estivesse falando, olha, de agora em diante, vocês só vão beber algo para fortalecer a alma de vocês. Vocês só vão receber algo que vai nutrir vocês para a vida eterna quando vier o reino, né? Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então nós vamos receber essa bebida da videira, essa coisa que vai fortalecer a nossa alma quando vier o reino de Deus. E eu pergunto para vocês, o que é que nos fortalece hoje? O que é que dá essa força dentro de nós? O que é que faz com que a gente seja nutrido, se não a presença do Espírito Santo? Então, Jesus estava falando, olha, quando o Espírito Santo vier, vocês vão ser fortalecidos, vocês vão receber algo para refrescar, fortalecer e nutrir a alma de vocês. E aí a gente pensa, né, se Jesus era a vontade de Deus, a palavra de Deus encarnada aqui no nosso meio, do nosso lado, o Espírito Santo é o próprio Deus dentro de nós. É o reino de Deus atuando dentro de nós, é o governo de Deus, a presença de Deus atuando dentro de nós e fazendo com que a vontade dele seja feita. É Deus fazendo a vontade dele se cumprir em nós e através de nós. Então a gente viu aqui um período de tempo. O reino de Deus está próximo, ele já chegou, mas ele ainda está vindo. O que isso revela para a gente? Ele revela que o reino ele é eterno. Nós temos um reino que tanto está próximo, quanto opera em nós através de sinais e maravilhas, quanto está vindo. É o direito legal de Deus de governar, ele é eterno. Ele sempre existiu, ele existe e sempre vai existir. E aí eu até fiz um resuminho aqui, que é o seguinte. Apesar de não ser pleno, ele já se manifesta naqueles em quem Deus opera nos corações. Ou seja, o reino de Deus ele ainda não está 100% estabelecido aqui na Terra, mas ele já se manifesta através dos filhos de Deus, através daquelas pessoas que já têm o Espírito Santo de Deus. Aqueles que recebem o Espírito que foram feitos filhos, né? Então, só quem é filho que acaba expressando esse reino de Deus, esse reinado de Deus. E aqui a gente pode até tirar uma reflexão, se nós somos ou não filhos de Deus, se nós realmente temos esse governo de Deus dentro de nós, se nós temos expresso a vontade de Deus aqui na Terra, isso vai revelar se nós temos o reino de Deus dentro de nós ou não. Se o Espírito Santo ele tem atuado em nós, se esse reino tem sido manifesto através da nossa vida. Né? E a gente viu lá atrás que a igreja ela é um agente do reino. Então, eu como igreja, nós como igreja, será que nós temos sido esse agente do reino que vai expressar a vontade de Deus? Esse agente do reino que vai mostrar a vontade de Deus sendo feita aqui na Terra? Será que nós temos transparência dessa vontade? E aí, quando a gente pega no aspecto escatológico, esse reino de Deus ele só vai ser estabelecido 100% quando Cristo voltar para governar toda a Terra. Porque a gente viu, né, que na primeira vinda de Jesus, ele veio para estabelecer a presença de Deus, estabelecer o Espírito Santo, e aí o reino de Deus vai ser expresso aqui na Terra através de algumas pessoas que têm o Espírito Santo. Na segunda vinda, ele volta para governar toda a Terra 100%, e aí o reino de Deus vai ser 100% estabelecido, a vontade de Deus sendo 100% feita. A gente vai entender um pouquinho mais esse paralelo entre a primeira e a segunda vinda daqui a um tempo, mais para frente na nossa aula. E até aqui tá tudo bem? Até aqui vocês estão entendendo? Amém?
Então tá bom. Então vamos passar. Se vocês tiverem dúvida, vocês me falam. E a gente tem aqui, né, meio que um resuminho do que é o reino de Deus. A gente tem um reino, que o rei é o próprio Deus. Os súditos são todos aqueles que se submetem ao rei, né? São aquelas pessoas que são guiadas pela vontade de Deus, são as pessoas que têm o Espírito Santo. Nós temos as leis, que vão ser os princípios e valores que regem o reino. Por exemplo, quando a gente pega lá em Mateus, o Sermão do Monte, são princípios e leis que regem esse reino de Deus, que vão nos falar a conduta de como que nós temos que viver nesse reino. O lugar ele tem jurisdição sobre toda a terra, né, sobre aquelas pessoas que têm um espírito, e a ordem visa estabelecer justiça. Isso aqui a gente vai estudar mais a fundo, essa questão da justiça, depois. Não sei quando, depois a gente vai estudar mais sobre essa questão da justiça. E, vamos lá. Ah, tá. Então, a gente tem aqui, a gente entendeu aqui um pouco sobre a questão do que é esse reino de Deus. E aí, até voltando agora, a gente vai voltar lá para o nosso capítulo de João 3, e nós vamos entender uma coisa importante. Lá em João, no capítulo 3, do versículo 2 ao 6, eu vou ler ele rapidinho aqui de novo. Vai falar assim, ó. Falando de Nicodemos, né? Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. E respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Nesse texto aqui, a gente vai ver uma coisa muito importante, que identificar o reino de Deus é diferente de nós entrarmos no reino de Deus. É diferente de nós estarmos dentro do reino de Deus. Nessa passagem aqui, a gente vai ver que Nicodemos, ele identifica a operação do reino, mas Jesus vai falar com ele que isso não é suficiente. De Nicodemos vira para Jesus e fala, não, ele fala aqui, né, ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Então, ele olha para o poder de Jesus, ele olha para tudo que Jesus tem feito, os sinais que ele tem operado, os milagres que ele tem feito, e fala, não, Deus está com você, com certeza, não tem como. Eu estou identificando que Deus está agindo por meio do que você tem feito. Só que Jesus pega e vira para ele e fala, olha, isso não é suficiente. Porque Nicodemos, ele identifica a atuação do reino de Deus, mas ver de fora o reino de Deus não significa que nós estamos dentro dele. Então Jesus ele vai virar para Nicodemos e falar da necessidade do arrependimento, da necessidade de nascer de novo para estar dentro do reino de Deus. Está expresso aqui, ó. Eita. Nós temos esses dois versículos aí, né? O versículo 3 e o versículo 5, que está falando assim, ó. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, Jesus está falando aqui o que para Nicodemos? Ele está falando da necessidade da pessoa nascer de novo para ela estar dentro desse reino. Então, eu estou vendo de fora. Eu estou vendo a atuação desse reino. Eu estou vendo o poder de Deus sendo manifesto. Mas isso não significa que eu estou dentro desse reino. Eu posso apenas estar vendo de fora que Deus está agindo. E no versículo 5, ele vai falar, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que está falando? Aqui está falando do batismo na água, batismo no Espírito. Que para nós entrarmos dentro desse reino de Deus, nós temos que nos batizarmos, tanto na água quanto no Espírito. E aqui a gente pega uma reflexão para a nossa vida, que é que nós corremos o risco de vermos o reino atuando ao nosso redor, mas não estarmos inseridos dentro dele. Então, por exemplo, nós temos aqui a nossa igreja. Nossa igreja tem crescido maravilhosamente, muitas pessoas sendo usadas por Deus. O mover de Deus tem acontecido nas pessoas, mas pode acontecer de eu estar aqui dentro. Eu estou vendo ali Deus agindo na vida da pastora, eu estou vendo ali Deus agindo na vida, né, de Alisson, de outras pessoas, tanta gente sendo usada por Deus, e eu estou vendo aquilo ali de tão perto que é perigoso eu confundir, achando que eu estou dentro daquilo ali também, mas na verdade é o reino de Deus sendo expresso através da vida daquelas pessoas,
É aquelas pessoas demonstrando o reino de Deus aqui na terra, mas eu não estou fazendo parte disso. Às vezes tem um mover aqui dentro da igreja acontecendo, um mover em Montes Claros, um mover no Brasil, e eu estou vendo aquilo ali de perto, mas na verdade eu não estou fazendo parte daquilo. Na verdade, eu não estou dentro daquele reino. E aí Jesus ele vem falando para Nicodemos essa importância, porque Nicodemos ele identificou o reino de Deus. Ele olhou para Jesus, olhou para as obras que Cristo estava fazendo, para as obras que Jesus estava fazendo, mas Jesus fala com ele, cara, não é suficiente, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer da água do Espírito, você tem que ter esse arrependimento, você tem que renovar a sua mente. Arrependimento está muito ligado com essa questão de mudança de mente, de realmente haver uma mudança de atitude de nós. E nós precisamos ter Espírito Santo dentro de nós. E aí a gente fica com essa reflexão. Será que eu estou aqui inserida dentro de um meio cristão, muitas pessoas sendo usadas por Deus, sinais e maravilhas acontecendo, mostrando que o reino de Deus realmente está aqui. Mas será que eu realmente estou dentro dele? Esse reino ele tem sido expresso através da minha vida também? Ou é só porque eu estou num local e eu estou achando que o reino de Deus está na minha vida? Eu estou achando que o Espírito Santo está agindo através de mim. A gente pode se enganar quanto a isso. Vamos lá. Peraí. Irmão Diego quer falar? Aproveitando o que você está falando aqui, que linka também, né, com os versículos anteriores. E 23, né, gente? Lá no 2, no final do 2, que foi a gente conversou na aula passada, fala, né? Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Que demonstra um pouquinho também dessa abordagem de Nicodemos, né? Por causa dos milagres, ele acreditava ou ele admirava aquele poder de Jesus, aquela autoridade, tudo aquilo que Jesus representava ali por questões do poder que ele demonstrava. Só que eles não estavam realmente rendidos ao senhorio de Jesus. Né? Então, é como nós hoje, interessados naquilo que Jesus faz, mas não interessados naquele que Jesus é. E ali ele fala, logo vai seguindo. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. E logo depois começa a falar de Nicodemos. Então, mostra que as intenções de Nicodemos também, né, a motivação de Nicodemos era semelhante daquele povo. Eles estavam muito interessados naquele que Jesus demonstrava, né, naquele poder de Jesus ali, mas não estavam olhando ele como aquele Senhor. Né? Nós falamos nas outras aulas, né? A gente muitas vezes aceita facilmente o Jesus Salvador, mas não aceita o Jesus Senhor, porque eu teria que abrir mão de muitas coisas para mim mesmo. E aí eu vejo alguma relação entre esse finalzinho aqui e esse comecinho de Nicodemos, né? E talvez explique bem essa ideia de, poxa, como assim? Muitos creram nele, mas Jesus não confiava. Jesus sabia o que eles estavam querendo, né? Essa crença deles era uma crença interesseira, era uma crença que pensava em si. Né? Eles não conheciam Jesus de verdade, não estavam entregues de verdade, até aquele momento. Né? Vamos lá, Alisson vai falar. Nicodemos ele representa uma igreja que faz a própria vontade do homem, né? Então toda aquela estrutura religiosa dos fariseus faziam as suas próprias vontades. O que Diego explicou sobre o Corban, né? Porque e todas aquelas ofertas e todos aqueles sacrifícios se voltavam para a igreja não que se comportava não conforme a vontade de Deus, mas conforme a vontade do homem. E trazendo para os dias de hoje, a gente vê muitas igrejas assim, vivendo a vontade do homem e não a vontade de Deus. Às vezes eu combato muito, às vezes eu deixo de exprimir minha opinião, para não confundir muito a cabeça das pessoas, mas eu vou exprimir uma opinião aqui.
Eu, por exemplo, eu não gosto muito da forma como Silas Malafaia se comporta fazendo diversos questionamentos. Eu sei que é um homem de Deus, não estou colocando isso em questão. É um homem que tem levantado muito a bandeira da família, mas está, toda vez que eu vejo a atitude dele, um versículo bíblico martela na minha cabeça. Que as armas, nós precisamos usar as armas espirituais e não as armas carnais, para desfazer todo principado e potestade que se põe contra a vontade de Cristo. O que é principado e potestade? São demônios, são pensamentos estranhos. Então, muitas vezes, ele se comporta como um homem inteligente. Um homem, ele gosta de se colocar muito como psicólogo, né? Eu estou falando porque eu estou falando da ciência, que eu estou falando, assim, é a minha opinião. Então, muitas vezes, a gente vê muitos homens de Deus fazendo a vontade que não é de Deus, a vontade que é deles próprios, né? E aí vários outros, né, que a gente pode citar, e também talvez, será que essa é uma justificativa de tantas denominações? Né? Tantas denominações, tantas questões, igrejas que são fundadas de divisões, de, sei lá, de contendas. Então, me chama muita atenção esse tipo de igreja que estava presente na época de Jesus e que, infelizmente, está presente na nossa época, né? Pessoas que muitas vezes escravizam. O Diego falou isso aqui, existem muitos líderes que ele não quer lavar o pé de ninguém, ele quer que os seus pés sejam lavados, né? Então, eu fiquei muito chocado com um documentário sobre a igreja da Austrália. Depois vocês podem compartilhar isso. Uma igreja que eu sempre acompanhava quando eu podia, a igreja de Houston, considerada uma das maiores igrejas do mundo. A igreja é uma bênção, mas existem algumas falhas que elas precisam ser mudadas, né? E mostrou a queda de um pastor dos Estados Unidos, que ele virou uma celebridade. O pastor era tão adorado pela mega igreja lá de Nova York, que ele chegava no limousine. Ele chegava no limousine, tinha uma tanta segurança, e o próprio segurança, ele ficou perturbado, ele pegou e falou assim: gente, eu já frequentei igreja, mas esse pastor, ele é inalcançável, ele é um popstar. Até quando ele saiu da igreja, foi notícias no mundo inteiro, de tão famoso que ele era, o pastor de Justin Bieber, como se a ovelha de Justin Bieber fosse mais importante do que a ovelha Alisson. Não é? Então, muitas vezes, nós invertemos os valores. E eu tenho muito medo da igreja de hoje. Eu agradeço a Deus, eu falo aqui novamente, eu agradeço a Deus pela vida dos nossos pastores, pela vida do pastor Alquimim, pela vida da pastora Vicky, porque nós estamos numa igreja saudável, né? Eu tenho convicção para falar isso para vocês. Nós estamos numa igreja saudável, porque existem igrejas por aí que, infelizmente, a porta é um alçapão que vai prender muitas pessoas. Infelizmente. Pessoas que usam de artifícios, usam do dom do Espírito Santo, né? Falam que tem dom do Espírito Santo para enganar as pessoas e para trazer algo para si. E muitas vezes ele acredita tanto naquilo que ele faz que ele é o primeiro a ser enganado, né? Ele é falso e ele parece tanto como verdadeiro que ele acha que não é falso, né? Então, infelizmente, isso para mim é um assunto perturbador, porque a gente precisa ter um discernimento de espírito muito aguçado para não nos deixar enganar por esses lobos que são travestidos, né, em pele de cordeiro, que existiam desde a época de Cristo, né? O apóstolo Paulo combateu muito isso, né? E inclusive entregou uns ao inferno, né? O apóstolo Paulo era muito incisivo em combater esse tipo de engano que tentava implantar desde a igreja, desde essa época e imediatamente pós-Cristo, e veio perturbando a igreja por toda a história da igreja,
teve uma perturbação tão grande na igreja primitiva, ali no 3º século depois de Cristo, que a igreja primitiva ela simplesmente começou a duvidar da divindade de Jesus. Olha que coisa mais louca. Como se Jesus fosse um simples profeta. Né? Então existiu, e essa perturbação ela vem até nos dias de hoje. Né? E a gente precisa estar muito firme na palavra para nós não sermos enganados. A gente ser enganado com historinha de vacina que mata ou não mata, a gente ser enganado porque um político enganou a gente votou errado, é uma coisa. Agora, ser enganado na palavra, isso é problema de eternidade. Então, a própria Bíblia, né, fala, o próprio Jesus falou, o povo perece por falta de conhecimento. E nós precisamos estar agarrados na palavra para nós não sermos enganados. Não, isso é muito, muito, muito sério. O que Alice disse é muito importante, que a palavra de Deus diz: examinai as Escrituras e cuidai de ter nela a vida eterna. Muitos de nós, a igreja de hoje, tem preguiça de ler a Bíblia. Gasta horas na frente do filme, da televisão, do futebol, mas não gasta 15 minutos lendo a Bíblia, examinando. Né? Eu louvo a Deus pela vida de ela, que ela, quando ela disse que se propôs a dar aula, ela falou: agora eu tenho que estudar. É isso que nós temos, conhecer e prosseguir em conhecer. Muitas pessoas querem ser alimentadas, só bem, eu vou no domingo, recebo a mensagem, estou alimentado. Não, você tem a leitura da palavra de Deus é um alimento diário, todos os dias. Você tem que ler e passar o dia examinando, ruminando aquela palavra para você aprender. E hoje nós temos muitas pessoas inseridas na igreja que são preguiçosos, que não têm um tempo para poder ler a Bíblia. Por isso que muitos são enganados. E graças a Deus que o evangelho é simples. Ele só precisa ser entendido. E o Espírito Santo dá essa liberdade, e ele não faz acepção de pessoas, para que todos nós tenhamos acesso a esse reino. Amém? Reencaixando aqui, né, gente? Sim. E uma coisa que a gente tem que pensar no risco, né, que a gente corre, porque fala aqui, né, por causa dos sinais, muitos creram nele. Ou seja, a gente acha que é de Jesus. Eu creio, se você perguntasse para aquelas pessoas, você acredita em Jesus? Acredito, ele vai ser o rei e tal. Eu estou do lado de Jesus. Mas Jesus olhava para eles e disse: não é meu. O problema é que o cara achava que ele era de Jesus. É por isso que o aprofundamento no entendimento e entender que crer nesse Jesus poderoso, Senhor, que faz milagres, que está fazendo um reboliço aqui, é uma coisa. Nascer de novo é outra. Entrar no reino de Deus é outra coisa. Ou seja, são 2 estágios. Jesus divide, porque fala, ó, eles creram por causa dos sinais. E muitas pessoas estão aqui na nossa casa junto com a gente. Ele tem certeza absoluta que ele é de Deus. Que ela leu lá, né? Em seu nome nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Arrebentamos Jesus em seu nome. Vocês não são Deus. Então, isso é que é o maior risco. É que a gente pode ser enganado. Irmã Aline levantou a mão. Você quer falar, irmã Aline? Também é só mesmo para completar. Fala aí. Porque, assim, ele tem um conhecimento técnico, né? Muitas vezes, mas no fundo do coração dele, da palavra, ele tem necessidade de ter mais de Deus. Só que, assim como acontece também com as pessoas, né? O mundo reconhece essa falta, reconhece que precisa de algo maior nas suas vidas, só que nem sempre procuram, né? E eu até não tenho muita clareza do final da história de Nicodemos, se ele veio realmente para Jesus, né? Se ele veio realmente para o reino. Mas é o que acontece muito com as pessoas, assim, porque acomoda em
ficar com aquele conhecimento técnico e achar que aquele temor é suficiente para a vida eterna. Amém. Então, ela falou sobre essa questão, né? Por exemplo, o Nicodemos como um mestre da lei, todo esse conhecimento técnico, né? Todo esse conhecimento aprofundado, mas a gente não tem uma noção, né? No caso, ela falou que não tem uma noção do final. E aí, ele foi para Cristo, e isso foi suficiente para ele entrar nesse reino que Jesus estava falando? Então, é mais ou menos, se eu não entendi bem, foi essa reflexão que ela fez. E é isso que a gente tem que pensar, né, gente? Cuidado para você não estar aqui enganado, que é o pior das coisas. É por isso que Jesus fala, ó, aquele que está sujo, suja mais ainda, ó, aproveita, vive, porque sua alegria vai ser aqui. Porque tem gente que quer ficar no meio do caminho, né? Nem é de Deus e acha que não é do diabo. O problema é isso, fica ali no meio. Então, essa questão até de a gente saber identificar se nós somos essa pessoa que apenas tem visto o reino, mas não está dentro do reino, a gente vai entender um pouco mais quando a gente estiver estudando os versículos mais à frente. E essa questão que eu achei interessante que vocês falaram, eu estava até conversando com a Marina na semana passada, porque a gente vem para a igreja, às vezes a gente aposta a nossa vida tanto nisso aqui, tipo, até muda algumas atitudes, muda algumas condutas, deixa de fazer uma coisa, começa a fazer outra, por causa que, tipo assim, não, eu sou crente, eu vou na igreja, aí eu pego e mudo algumas coisas, só que a gente não busca conhecer de verdade, tipo, não faz sentido você querer mudar a sua vida, até colocar uma máscara ali, tentando disfarçar uma pessoa que você não é, mas não conhecer de verdade aquilo que você segue, não conhecer de verdade aquilo que você está apostando sua eternidade. Logicamente, isso não faz sentido nenhum. Então, se nós somos pessoas que apenas vêm para a igreja, que vêm aqui no culto de domingo ou no culto de quarta-feira, mas não busca aquele conhecimento sólido, realmente entender o que realmente a Bíblia está nos dizendo, não faz sentido, porque isso é para a eternidade. Assim, pela lógica, sabe? O Marina estava me falando que a maioria dos conhecimentos assim que ela tem da Bíblia são coisas que ela veio aprender na escola bíblica. E a gente vê aqui na escola bíblica tem pouca gente. E isso muda tanto a nossa vida, isso muda tanto a nossa conduta, e eu, por experiência própria, quando minha mãe, né, sempre trouxe a gente para a escola bíblica desde quando a gente era criança, mas quando eu comecei a participar da escola bíblica dos levitas, isso foi muito transformador para mim. Isso foi uma chave de mudança, quando a gente realmente passa a estudar a palavra. E aí, naquilo, né, incendiada ali pelo meio que eu estava, comecei a buscar mais o estudo por conta própria, né, para estudar dentro de casa. Isso faz toda a diferença na minha vida. Isso aqui dá a base, e não me colocando como parâmetro, porque eu tenho muito a melhorar ainda, mas é só uma questão assim, tipo, não faz sentido a gente apostar a nossa vida nisso, naquilo que a gente não conhece de verdade. Não faz sentido você depositar a sua vida naquilo que você não conhece. E também até pegando um gancho do que a Alisson falou daquela questão de tantas placas de igreja, porque que a gente está estudando sobre o reino de Deus. E a gente vê que o reino de Deus é a vontade do próprio Deus sendo feita. Então, quando a gente não entende a vontade de Deus, às vezes a gente pode se prender aquilo que a gente achava, por exemplo, porque a gente vê Deus mudando assim. Uma hora Deus está fazendo uma coisa, daqui a pouco Deus está ali, daqui a pouco Deus está ali. Então, se eu não acompanho a vontade de Deus, eu fico presa em coisas do passado. Eu fico presa naquilo que Deus fez uma época, Deus pode estar começando a fazer uma coisa nova, e por não estar inserida dentro desse reino, por não ter o reino dentro de mim, não entender a vontade de Deus, eu posso ficar para trás. E aquilo novo que Deus está começando a fazer, eu falo que não é de Deus. Eu atribuo a obra ao inimigo, e aí começam a nascer placas de igreja, começam a nascer denominações, porque são pessoas que ficam presas naquilo que uma vez aconteceu e não seguiu a vontade de Deus, não acompanhou aquilo que Deus estava fazendo. E aí vão surgindo brigas e discórdias e esse monte de teologia e coisas do tipo. É complicado. A gente tem que estudar. Então vamos seguir aqui. Alguém mais quer falar? Alguém tem dúvida? Vocês lembram que não tem pergunta tola, né? Tem um tolo que não pergunta. Vocês lembram disso? Então vamos lá. Então aqui Jesus vem trazendo o arrependimento
como uma mudança de perspectiva. Os nossos olhos se abrem para a soberania de Deus. Como assim? Quando a gente pega lá em Gênesis, se vocês quiserem abrir a Bíblia suas, lá em Gênesis, no capítulo 3, do versículo 4 ao 7, vai dizer assim. É claro que... Eu vou esperar vocês abrirem, vocês estão abrindo. Em Gênesis 3, versículo 4 ao 7. Amém? Ou misericórdia? Então, vamos lá. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que, no momento que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Aqui a gente vê nesse capítulo 3 que os olhos dos homens foram abertos para o pecado. Ou seja, aqui o homem passou a enxergar uma possibilidade de viver sem Deus. Eles olharam para aquele fruto e aí a serpente fala, não, quando vocês comerem, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, vocês vão ser como Deus. O que a serpente está oferecendo aqui? Ela está oferecendo uma liberdade. Não, você pode ser como Deus, então você não precisa de Deus. Você pode viver por conta própria. Você pode fazer o que você bem entender, você não precisa dessa dependência que você tem de Deus. Então aqui os olhos dos homens, a partir do momento que eles comem o fruto, começa a ver essa possibilidade deles viverem longe do governo de Deus, deles viverem longe da presença de Deus, porque eles vão ter agora essa autonomia. Só que Jesus pega e vem falando sobre esse novo nascimento, sobre esse arrependimento, para que a nossa perspectiva mude, para que os nossos olhos, eles deixem de ser abertos para o pecado, deixe de você pare de enxergar a sua vida como se você pudesse viver sozinho, como se você pudesse ter essa autonomia, e você passa a se inserir dentro do reino de Deus, ou seja, você passa a se inserir debaixo do governo de Deus, debaixo da vontade de Deus. Seus olhos são abertos à vontade soberana do Senhor. O que a gente vai ver lá? O novo nascimento, ele vai vir trazendo essa questão do novo nascimento, uma mudança de mente que acontece lá em Romanos 12:2, né, que fala que a gente tem que transformar a nossa mente. Então, acontece essa mudança de dentro para fora. O Espírito Santo, ele passa a vir habitar dentro de mim. A vontade de Deus, ela passa a viver dentro de mim e eu passo a fazer a vontade de Deus. Essa vontade soberana do Senhor, ela passa a ser uma realidade na minha vida. Então, por que Jesus vem falando esse arrependimento, desse novo nascimento para Nicodemos? Porque Nicodemos, ele identificou o reino de Deus, a atuação do reino de Deus através dos poderes que Jesus, né, dos atos poderosos que Jesus vinha fazendo, mas ele apenas identificou. Aí Jesus fala, não, olha, você tem que nascer de novo. Não adianta você só ver, você tem que ter uma mudança de dentro para fora, para que a vontade de Deus passe a governar a sua vida, para que a vontade de Deus passe a ser aquilo que rege as suas ações, rege os seus pensamentos, rege a sua conduta, e é só através disso, através do batismo na água, através do novo nascimento do Espírito Santo dentro de você, que essa vontade soberana de Deus vai ser feita. Deixa eu ver aqui. Me perdi. Então a gente vai ver aqui. A gente viu que o reino de Deus, então, Jesus está falando aqui sobre o reino dele, né, que ele fala, digo em verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, como apanhado geral dessa conversa de Jesus com Nicodemos, nós vemos Jesus falando do novo nascimento como necessário para a gente ver o reino de Deus. E aí, quando a gente lê todo o resto aqui, depois que vocês lerem, vocês vão perceber que, na verdade, tudo que Jesus está falando aqui é a respeito desse reino atuando das pessoas, a respeito como que é esse processo de você entrar dentro do reino, como que esse reino vai atuar dentro de você. Por isso que eu trouxe o reino assim como
a chave para a gente entender esse capítulo 3. E a gente vai ver também que o reino, ele é o centro do ministério de Jesus. Jesus, ele começa o ministério dele ali no Sermão do Monte, falando sobre o reino, as atitudes do reino, a perspectiva de uma pessoa que vive dentro do reino, como que é as atitudes dessa pessoa. Ele faz, né, igual ele fala, a questão dos sinais e maravilhas. Jesus, ele vem ali dentro daqueles atos, demonstrando o reino de Deus. A vinda de Jesus, em primeira instância, para estabelecer o governo de Deus, no sentido de trazer a presença do Espírito Santo para a terra. E ele pega e fala desse novo nascimento, que é toda essa conversa de Nicodemos. E aqui é o seguinte, falta 20 minutos, mas eu vou parar aqui. Por quê? Porque eu fiquei com medo de trazer muita informação para a cabecinha suas, e para a minha cabecinha também. Mas a gente vai continuar um aprofundamento nesse estudo do reino, só que o próximo passo, eu acho que ele é um pouco grande para a gente dar agora. Mas nessa primeira aula aqui, a gente vai acabar mais cedo, mas eu quero que vocês entendam isso, nessa questão do reino de Deus é o governo de Deus. O reino de Deus é a vontade de Deus sendo feita. Quando nós estamos dentro do reino de Deus, nós expressamos o governo e a vontade dele aqui na terra. Então, essa reflexão, será que eu estou dentro do reino de Deus? Será que o reino de Deus ele é uma realidade da minha vida? Será que eu tenho expresso esse reino de Deus? Será que eu nasci de novo? Será que eu realmente nasci, eu batizei ali na água? Será que eu realmente sou uma pessoa nascida da água e do Espírito? Ou será que eu estou me comportando que nem Nicodemos, que apenas olhava essas atitudes de Jesus, identificava o reino, mas não estava dentro? Fala, pastor. É importante nós entendermos o que significa fazer parte do reino de Deus, né? Porque o reino de Deus, ele nos traz benefícios e traz também deveres e obrigações. Porque nós temos um rei, temos um reino, temos um rei, nós temos uma constituição, que é a Bíblia, que nos mostra as leis desse rei, desse reino, né? Nós temos deveres para com esse reino, e nós temos também direitos desse reino. Nós passamos a ser cidadão desse reino, na maneira como nós vivemos. Nós temos um exército que trabalha em nosso favor, porque nós somos súditos desse reino, porque nós aceitamos essas leis, né? E a gente pode ver assim que o reino de Deus, ele está em nós. Nós somos cidadão do reino, né? A nossa vida é regida pela palavra de Deus. E por isso que é importante que entendermos a função do Espírito Santo em nós, porque ele muitas vezes nos constrange, nos ensina, como nós podemos agir de acordo às leis desse reino, né? Então, o reino de Deus, ele está em nós e ele habita em nós. Nós só precisamos dar lugar para que nós possamos agir como cidadão desse reino. E é maravilhoso a gente ver que nós sabemos que no tempo oportuno, quando ele se estabelecer 100%, nós seremos cidadãos vitoriosos. Alguém mais quer falar? Diego, que gosta de conversar? É o quê? Não, acabei. Pode ir. Amém, gente? Então é isso, né? O que eu queria falar, né, na verdade, é nesse sentido que a sala foi muito fumada. Você parou aqui atrás. E achei muito interessante que a Ellen falou, assim, quando ela falou do tempo, né? Quantos anos, Ellen, você tinha quando você entrou lá no grupo de louvor, você começou a participar? 12 anos. 12 anos. Quantos anos você tem hoje? 19, quase 20. Quase 20 anos, gente. Estou falando de 8 anos, gente. E o que me admira, né? Logo no começo, eu estava com a expectativa alta para essa aula, mas eu quero dizer que foi superada, né? Parabéns a ela. Mas quando ela falou essa história do grupo de louvor, é muito interessante a gente pensar que de repente ela aprendeu tudo isso? Não.
Foi 8 anos acontecendo, né? Deus está fazendo as coisas assim. Não tem esse negócio de repente, né? De repente é para quem está de fora, olhando. Mas de repente chegou todo esse... não foi uma coisa da noite para o dia. E essa reflexão sobre o reino, de certa forma, eu nunca vi desse jeito tão bem tabulado, né? Bem claro. Eu gostei muito. Né? Vamos ter que assistir de novo, né, pastor? Então, ouvir de novo para esse conhecimento entrar na nossa mente, isso fazer parte da nossa expectativa, né? Que muitas vezes a gente está pensando no escape, né? Deus, ele vai, dentro do plano redentório de Deus, ele vai, de certa forma, ele vai transformar, né? Faltou a palavra. Ele vai remir tudo que há na terra. Então, essa terra que a gente vive hoje vai ser o reino de Deus. Vai ser o lugar onde o reino de Deus vai estar atuando. Né? Vai ser onde a gente vai viver. Então, Deus, nós como agentes do reino de Deus, já deveríamos estar melhorando as coisas. Né? Se nós realmente somos parte, somos representantes desse reino, porque o que Jesus fazia? No reino de Deus tem aleijado, tem coxo, tem doente? Não. Então Jesus ia lá e curava as pessoas. No reino de Deus tem injustiça? Não. O que Jesus fez muitas vezes? Ele foi resolver as injustiças. Quando a gente vai olhar aquele texto como é que é, gente? Aquele texto do aleijado que ficava no poço. Como é que é o poço? Poxa, fugiu tudo. No poço. No poço de Betesda. O cara estava lá há quantos anos? 38 anos. E não chegou a vez dele, gente. É justo isso? Será que realmente ninguém passou na frente dele? Gente, que injustiça. E Jesus foi lá e fala que ele foi só naquele homem e curou ele. Ele foi resolver uma injustiça mais do que qualquer outra coisa. Mais do que levantar aquele cara ali do chão. Ele foi um cara injustiçado. Ele ficou 38 anos e a fila não andava para ele. E nós vamos falar de justiça. E Deus está falando o tempo todo. Será que nós estamos promovendo justiça social? Nós estamos promovendo justiça nos lugares? Ou nós só queremos a nossa justiça? É justo para mim. Então, são coisas a gente pensar. Se a gente é realmente representante do reino de Deus, nós temos que fazer o que o reino de Deus faz, né? Tipo assim, a gente tem que promover a criação desse reino de Deus, né? Agora. Né? Por quê? Porque a igreja não é embaixada, nós somos embaixadores, Paulo fala, somos embaixadores. Então esse terreno aqui, essa embaixada aqui, quem manda é Deus, ponto final. Então a lei de Deus é que vale aqui dentro, vale dentro da sua casa. Né? Por mais que o Satanás está tocando o terror lá fora, mas aqui dentro da minha casa não, o reino é outro. Porque deixa você entrar ali na embaixada dos Estados Unidos e vai fazer o que você quer, seguir a lei brasileira, você sai algemado, nunca mais você sai lá de dentro. Quem manda aqui somos nós. Quem manda dentro da embaixada dos Estados Unidos é os Estados Unidos. Pode estar no terreno brasileiro. Mas quem manda lá é eles. E a mesma coisa em todo lugar do mundo. Porque se invadir, se fizer alguma coisa com o embaixador de um outro país, é guerra. É um ato. Entenderam, gente? E a mesma coisa. A nossa igreja aqui, nossa família aqui é embaixada do reino. A sua casa é embaixada do reino. E quem tem que mandar lá, e as coisas têm que acontecer conforme o reino. Então, lá dentro da sua casa não pode haver as coisas que não estão contra a nossa Constituição, né? Os nossos princípios. O problema é que a gente não conhece bem os princípios. Que princípios? Como assim? O irmão Juvenal vai falar, gente. Só um minutinho. Minha mãe contava antigamente lá na quadrangular, 30 anos atrás, tinha as igrejas, os irmãos, tinham aquele grupinho, e outros discriminavam. Isso não pode acontecer na igreja, não. Será que Deus não quer também que essa igreja nos proibir, que vai expandir ela? Aí um vai pôr um grupinho para lá, um grupinho para cá. Isso não agrada a Deus, não. Aí Deus quer ver todo mundo unido, a família unida. Viu? Eu sentia muito quando minha mãe falava que na igreja ela era muito discriminada. Viu? Porque tinha um grupinho, ficava só aquele grupinho lá, que o pastor, não sei se é o pastor aí, Deus falava assim, gente, vamos parar com esse grupinho aí, colocar outras pessoas junto do não, mas não fazia, não.
E é triste demais. Porque Deus quer ver amor, aproveitar as pessoas, não ficar um gostando só do outro. Isso não agrada a Deus, não. Nós temos que refletir, porque pensar, eu gosto do irmão Diego, não vou discriminar o irmão Alves, deixando tudo discriminado. Nós nunca devemos fazer isso, nós temos que ser uma igreja unida. Eu me sinto prazer de ver o pastor Geraldo e a pastora Lídia, porque eles abraçam todo mundo. Isso é bom demais. Ele não vai discriminar nenhum, porque um dá um dízimo maior ou menor, viu? E eu tenho certeza que tem igreja que repara isso. Isso não agrada a Deus, não. Viu? Então nós devemos refletir, será que a igreja cresceu demais, vai haver de apartamento? Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Viu? Então nós entregamos na mão de Deus. Faz a tua vontade, Senhor. Amém? Amém, gente. É isso. Viver a vontade de viver o reino é promover justiça. Agora falou, às vezes a gente não quer promover justiça porque está conveniente para mim. Quando está bom para mim, eu fico quieto. Aí começa a ficar ruim para mim, aí eu levanto a mão. É por isso que às vezes a gente não quer desfazer, né? A panelinha, a gente não quer desfazer isso. Né? E é porque é conveniente, porque eu tô no meio, então tá bom. Né? E a gente tem que pensar e refletir sobre o que é esse reino de Deus e o que vai mudar nas nossas vidas, né? Não só aqui, mas também na nossa casa. Né? Pensar isso em todos os sentidos. Amém? E no reino de Deus, gente, não tem, né? Tem doença. Então, ou seja, mesmo que a gente esteja doente, né, mas espiritualmente a gente tem que estar saudável. Né? Porque as curas de Jesus foram proféticas, né? Espiritualmente falando. Né? No reino de Deus não tem fofoca. Então a gente tem que lutar contra isso, né, gente? Tem que tomar cuidado, porque às vezes um espírito de fofoca pode estar causando divisão dentro da igreja. Né? Mas no reino de Deus também o que vale é a misericórdia. Então a gente tem que amar as pessoas até o fofoqueiro. A gente tem que amar. E tem que ir lá e puxar ele de volta. Vem para cá. Né? Jesus te ama e eu, mesmo que sua fofoca me prejudicou, mas eu amo você em nome de Jesus. Entendeu? Porque Jesus foi o que fez. Né? Ele não ficou cobrando que deveriam ter feito. Ele foi lá e fez. Também? E vou deixar a palavra para o pastor. Já quer falar alguma coisa, pastor? A gente vai encerrar, né, a escola bíblica hoje, mais cedo. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Seja com todos. Amém? Discípula de Diego. Amém? Só que não, né? Então, gente, eu, assim, amei a aula, Ellen. Foi muito boa e, assim, um aprendizado muito bom pra gente, esse conhecimento. A aula do reino terminou, não, vai ter mais de reino. Sim, a gente vai aprender mais, eu creio. Então, não deixe de participar conosco, gente. E eu quero ressaltar, quando você colocou aqui a questão da diferença entre identificar o reino e entrar no reino. Muitas pessoas têm identificado o reino, mas não têm feito nenhum esforço para entrar nesse reino. E tudo o que a gente vai fazer para a questão do reino de Deus, a gente tem que melhorar nós mesmos, né? Como você também disse, que começou quando você iniciou no louvor. Às vezes as pessoas vêm para a igreja um dia, e aí ela não gostou por alguma razão, e ela não volta, porque, não gostei disso, não gostei daquilo, e começa a pontuar coisas que ela não gostou, né? Mas o que, na verdade, é o que agrada a Deus, é o reino de Deus. Não é o que me agrada, o que me faz feliz, mas o que é a vontade de Deus para mim. Então, muitas pessoas identificam o reino de Deus, mas muitas pessoas não querem fazer parte do reino de Deus, porque elas têm que despir delas mesmas para fazer a vontade de Deus. E nós precisamos nos identificar como igreja, como pessoas, né, como família, esse reino de Deus, despir de nós mesmos para fazer a vontade desse Deus e fazer aquilo que realmente agrada a Deus, porque senão vai chegar um momento em que a gente realmente, como o Diego também disse, nós estamos falando de uma eternidade. Nós não estamos falando de um reino passageiro, de um reinado que é hoje e amanhã não é mais. Nós estamos falando de uma vida eterna, de que nós vamos morar no céu com o Senhor, e nós precisamos rever nossos conceitos como igreja e como pessoas. Quem sou eu? Eu estou realmente vivendo essa vontade de Deus, esse reino de Deus na minha vida? Eu estou identificando esse reino e estou me preparando para participar desse reino? Ou eu estou vendo esse reino de longe
e não vou adentrar. Então, nós precisamos ver sobre isso, rever nossos conceitos, né? E nós precisamos entrar. E para entrar, nós precisamos estar aptos para caber lá dentro, né? Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, abençoe você, Ellen, porque eu creio que Deus tem grandes coisas para você e para nós. Agradeço aos irmãos que estão no modo online, agradeço os irmãos que estão